Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá, e eu estou aqui hoje para fazer a revisão final do concurso do Hospital Universitário aqui do estado do Amapá. Você que vai fazer a prova, fique ligado, porque hoje a revisão é completa. Quem quiser comprar o material do professor Rodrigo Bandeira, quem quiser participar dos cursos online, é só mandar mensagem para o WhatsApp DDD 981 22 4590. Repetindo, DDD 981 22 4590. Então, sem perder mais tempo, vamos para a questão. Primeira questão. Julgue os itens abaixo sobre a estrutura geológica amapaense. Estrutura geológica se refere aos terrenos, às rochas, correto? 1. A porção interior do Amapá faz parte do escudo das Guianas. Totalmente correto. O interior do Amapá ele é predominantemente cristalino, pré-cambriano, rico em minerais metálicos. Mais de 70% do território amapaense é território cristalino, pré-cambriano e faz parte do escudo das Guianas, o escudo cristalino do norte da América do Sul, que é considerado o escudo cristalino mais velho do planeta Terra. Então a 1 é verdadeira. 2. No Amapá predominam terrenos cenozoicos quaternários. Afirmação falsa. Acabamos de falar que predominam no Amapá terrenos cristalinos pré-cambrianos que estão localizados no interior, especialmente os chamados terrenos arqueanos, que são os mais antigos, que no Amapá formam 65,5% do território. Constituem aqui no Amapá o terreno arqueano, o chamado complexo guianense. Já os terrenos cenozoicos quaternários, eles constituem a planície costeira do Amapá, a porção alagada da costa do Amapá, que são os terrenos mais novos, mas não são os que predominam. Se fosse na costa, aí sim estaria correto, mas está falando no Amapá, então afirmação falsa. 3. Grande parte da cidade de Macapá está localizada sobre a formação Barreiras. Afirmação correta. Formação é uma bacia sedimentar e a costa do Amapá, desde o norte até o sul, ela é coberta por sedimentos. Alguns sedimentos são muito velhos, como lá no sul do Amapá, na região do Jari, onde nós temos formações muito antigas, paleozoicas, como a formação Trombetas e a formação Curuá. Também lá na região de Vitória do Jari, a gente tem uma formação mesozoica cretácea, chamada formação Alter do Chão, que é rica em caulim. É de lá que é extraído no Morro do Felipe o caulim, que é exportado pela Cadam, lá do outro lado do Rio Jari, né? Lá no Munguba, no Pará. E aqui em Macapá, Santana, particularmente a área urbana, ocupando fundamentalmente a área do Cerrado Amapaense, a gente tem uma formação geológica, uma bacia sedimentar, conhecida como Formação Barreiras. A Formação Barreiras ela já é mais nova do que as que eu mencionei antes. Ela é cenozoica terciária, correto? Ela é cenozoica terciária. Ela constitui o chamado platô arenítico da costa amapaense. Então essa afirmação é verdadeira. Já foi dito que existem pequenas falésias entre Macapá e Santana, e isso é verdade. Elas estão inseridas na Formação Barreiras, ok? Anota essa daí. 4. No sul do estado existem jazidas de caulim na formação Alter do Chão. Acabei de dar o spoiler. No sul do estado estão as bacias mais antigas, as bacias Trombetas e Curuá. E depois delas vem a bacia do período dos dinossauros, né, da era Mesozoica, período Cretáceo, chamada Formação Alter do Chão. E lá existe um rico mineral não metálico, que é o caulim, onde o Amapá se destaca, sendo explorado na região do Morro do Felipe, no município de Vitória do Jari. Aí esse caulim, que é uma espécie de argila, né, que é um mineral não metálico, se dissolve em água, ele é transportado para o outro lado do rio Jari por um mineroduto por dentro do rio Jari
e sobe lá na fábrica da Cadan, no porto, né, da Cadan lá no Munguba, e de lá é exportado para o mundo. Como sempre, o Amapá ficando apenas com o buraco da exploração, né? Quinta afirmação: os Greenstone Belts são formações recentes, ricas em minerais metálicos. Afirmação falsa. Os Greenstone Belts são formações ricas em minerais metálicos. São pré-cambrianas, são proterozoicas. 7,8% do interior do Amapá é formado por terrenos proterozoicos ricos em minerais metálicos, mas eles não são recentes. Eles são muito velhos, porque eles são pré-cambrianos. Eles têm até bilhões de anos. Portanto, essa afirmação é falsa. Um exemplo de Greenstone Belt é a região da Serra Lombarda, onde tem o garimpo do Lourenço, rico em minerais metálicos como ouro, né? Hoje, já bastante esgotado as reservas de ouro, porque já vem sendo exploradas há muito tempo. Então, a 1 é verdadeira, a 3 é verdadeira e a 4, portanto, a alternativa é a letra C. Esse mapa é o mapa da geologia amapaense, tá? O mapa que está contido no zoneamento ecológico e econômico do estado, onde a gente identifica 2 conjuntos de terrenos. A parte interior, em verde e rosa, são os terrenos cristalinos pré-cambrianos, o escudo das Guianas. O rosa, os mais antigos, os arqueanos, representando 62,5% do estado, e os verdes, os terrenos proterozoicos, ricos em minerais metálicos, Greenstone Belts, representando 7,8%. Olha a serra do navio aqui, ó, cheia de manganês. Agora, a parte cinza e a parte amarela corresponde aos terrenos sedimentares, às coberturas. O interior pré-cambriano cristalino é a crosta antiga. Os terrenos cinza e amarelo são as coberturas. O cinza são as coberturas, as bacias mais antigas, formação trombetas e formação curuá. No sul do Amapá existe a formação alter do chão, rica em caulim, cretácea do período mesozoico, e na maior parte da costa amapaense nós temos a formação Barreiras, aqui onde aparece Macapá e Santana e a área do Cerrado, e na porção da planície costeira, onde predomina a natureza inundável com as marés, a gente vai ter a chamada planície quaternária, os terrenos mais novos, ainda em processo de consolidação, correto? Então essa é a geologia amapaense, de forma resumida aí para você. Segunda questão, dentre os aspectos físicos macapaenses, veja que é Macapá, tá? Concurso da Saúde da Prefeitura de Macapá, não é Amapá. Então, dentre os aspectos físicos macapaenses, destaca-se a presença, letra A, de colinas de baixa altitude, formadas por rochas antigas e muito desgastadas pelo clima úmido. Falso, Macapá está na costa. Macapá se configura pelas coberturas recentes, bacias sedimentares novas, como a formação Barreiras, ou então terrenos quaternários, alagados, supernovos. Então a afirmação é falsa. B, fraca rede hidrográfica que não condiz com elevado volume de chuvas na região. Falsa. Macapá tem uma riquíssima rede hidrográfica, com uma grande quantidade de bacias de rios que são, em sua maioria, afluentes do Amazonas. A quase totalidade do município de Macapá é parte da bacia amazônica, com exceção de uma pequena porção no norte, onde o Araguari, né, banha o município. No entanto, como o próprio Araguari hoje já está desaguando no Amazonas, porque foi desviado, Macapá hoje, na prática, todo o município é banhado pela bacia amazônica. E entre as subbacias do Amazonas aqui, tem rios importantes, como o Matapi, como o Rio Pedreira, o Gurijuba, que forma a maior bacia hidrográfica dentro do município, beleza? Então é falsa, letra B. C, clima tropical semiúmido, com 4 a 5 meses de seca e temperaturas mais elevadas entre janeiro e março, afirmação falsa. A banca queria que você respondesse clima equatorial úmido, correto? E outra,
As temperaturas não são mais elevadas aqui no início do ano. Início do ano está chovendo. Aqui as temperaturas mais elevadas são no segundo semestre, agosto, setembro, outubro e novembro. Especialmente setembro e outubro, que são os meses mais secos. E outubro bate o recorde. Chega nos 32,5 graus de temperatura média. E aí a gente fica entre a D e a E. Eu vou falar da E primeiro. De uma cobertura vegetal de floresta perene e homogênea em quase todo o município, falsa. A gente não tem uma floresta toda homogênea no município de Macapá inteiro. Macapá tem cerrado, tem floresta de várzea, tem floresta de terra firme, tem mangue, tem campos inundáveis. Então essa afirmação é totalmente falsa. Portanto, sobrou a letra D, ó, de planície costeira, onde aparecem meandros abandonados, lagos residuais e ressacas. Então, os meandros abandonados são as curvas dos rios, que os rios vão deixando no caminho ao se deslocarem e vão se formando lagos. E as ressacas são os alagados típicos da área urbana de Macapá e Santana, geralmente ligados à bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza, onde hoje se dá, a expansão da favelização nos municípios de Macapá e Santana. Hoje a ressaca é a área de favela de Macapá e de Santana, a nossa ponte. Portanto, a resposta é a letra D. Terceira questão. Quais das massas de ar abaixo têm influência direta sobre o clima amapaense? Em primeiro lugar, eu quero dizer que não existe uma tal de massa chamada MET. Isso é muito divulgado por aí. Alunos me trouxeram material, exercício, falando de uma massa chamada MET. Não existe, tá? A massa ela não pode ser equatorial tropical, MET. Ela ou é equatorial, ou é tropical, ou é polar. Então, por isso, não pode ser MET. As massas equatoriais, elas são quentes, as tropicais são quentes e as polares também são quentes. Olhando o mapa do Brasil, você vê que ao longo do ano no Brasil, no inverno brasileiro, no meio do ano, tem 5 massas. E no verão brasileiro, agora no início do ano, tem 4 massas. Então, bora pegar aqui o inverno. As massas que tem no Brasil, lá no sul, ó, MPA, Polar Atlântica, MTC, Tropical Continental e MTA, Tropical Atlântica. Agora as massas aqui na Amazônia, ó. MEC, Massa Equatorial Continental, a massa da floresta, os rios voadores da Amazônia, e MEA, Massa Equatorial Atlântica, que são os ventos úmidos que entram do oceano, particularmente os alisos. Então, se você observar, as duas massas que atuam aqui no Amapá, ó, são as massas equatoriais, ó, a MEC, Equatorial Continental, e a MEA, Equatorial Atlântica. Portanto, a alternativa é a letra A. Muita atenção, porque particularmente a banca FCC cobrou muito isso em prova. Caiu numas 3 provas, tá? Então, muita atenção. Vamos para 4. Julgue os itens sobre a vegetação do Amapá. Primeira afirmação. Os campos inundáveis ou de várzea são o maior domínio florístico, cobrindo mais da metade do estado. Falso. O maior domínio florístico é o domínio da floresta densa de terra firme, interior do Amapá, que representa 71,8% do estado. Os campos inundáveis são o segundo, representam 11,20% e estão localizados na planície costeira do Amapá. Então, falsa número 1. 2. A floresta densa de terra firme amapaense já foi bastante desmatada, sendo considerada um hotspot brasileiro. Afirmação falsa. A floresta amapaense ela é considerada uma das mais preservadas do Brasil, até porque ela é muito protegida, Unidade de conservação, terras indígenas. E hotspot são ecossistemas que estão em processo de extinção, devastação muito avançada, como a Mata Atlântica e o Cerrado no Brasil.
Então essa afirmação é falsa. 3. A floresta de transição ou contato é aquela que aparece onde há o encontro entre o cerrado e as florestas. Afirmação verdadeira. O contato é a área no interior do Amapá onde o cerrado se encontra com a floresta. E quando o cerrado encontra com a floresta, a gente vai ter a transição de uma vegetação maior, que é a floresta, para uma vegetação menor, que é o cerrado. É o que a gente chama de tensão ecológica. É um ecótono, né? Uma mistura de ecossistemas. Ela representa em torno de 2,7% do Amapá e constitui o quinto domínio florístico, o penúltimo. 4. O cerrado é o domínio onde está havendo a expansão da fronteira agrícola, o que acelera sua destruição. Totalmente verdadeiro. O cerrado é o terceiro maior domínio florístico do Amapá, é considerado um domínio campestre, assim como os campos inundáveis, é campestre, e ele é também chamado de savana amazônica, porque o bioma do cerrado é savana, tranquilo? E a nossa é a savana amazônica. O cerrado já, desde a década de 70, é ocupado pelas atividades da Ancel, com uma enorme floresta, né, de eucaliptos atualmente, e que se configura como silvicultura. Portanto, a silvicultura da Ancel é a atividade que mais impactou até hoje o cerrado amapaense. Mas, nos últimos anos, vem crescendo a produção de soja, de milho. Chegou o agronegócio no Amapá. Chegou o trator, chegou o agrotóxico, e isso configura a expansão da fronteira agrícola. Então, verdadeiro. Quinta afirmação. A floresta de várzea, que cresce na orla do Amazonas e dos principais rios, é o menor dos domínios florísticos do estado. Afirmação falsa. De fato, a floresta de várzea cresce na orla dos principais rios, como o Amazonas, mas ela não é o menor domínio. Ela é o quarto, representa 4,85% do estado. O menor domínio é o domínio dos manguezais, a floresta costeira, né, que representa apenas 1,94% do Amapá. Teve até uma polêmica nos concursos passados, que foi dito que não existiam manguezais em Macapá. Bom, isso está totalmente errado. É claro que existem manguezais em Macapá. Primeiro que a região do Bailique, norte de Macapá, é cheia de mangues, porque o Bailique é o encontro do oceano com o rio Amazonas. Então lá tem um monte de mangues, região do rio Gurijuba, por exemplo. E segundo que ali na orla de Macapá, na beira-rio, por exemplo, aquela vegetação dentro d'água são pequenos mangues, são siriubais. Então, cuidado com essas afirmações que ocorrem por aí, tá? Então, estão certas a 3, a 4 a 3 e a 4 apenas, né? Só a 3 e a 4, a alternativa é a letra B, ok? Aqui a gente tem um mapa dos domínios florísticos do Amapá. Aqui nessa área do interior, o maior domínio, floresta densa de terra firme, 71,8%. Na área amarela, o segundo maior domínio, na costa, os campos inundáveis ou de várzea, 11,20%. A área laranja, que coincide com a formação Barreiras, que ocupa a área urbana aqui de Macapá, é o Cerrado, 6,8%. Essas áreas verdinhas, ó, na orla do Amazonas, de rios como Araguari, no Bailique, isso aqui é a floresta de várzea, 4,8%. Depois o quinto, esse azulzinho, ó, que fica entre o cerrado e a floresta, essa aqui é a floresta de transição, floresta de contatos, é a tensão ecológica, 2,7%. E as áreas marrons, ó, do litoral, especialmente o litoral oceânico, ó, no norte, no leste, principalmente aqui nos lagos, ó, e no Bailique, são os manguezais, representando 1,9%. Beleza? Bora lá, deixa eu beber um gole d'água. Vamos.
Julgue os itens sobre a hidrografia amapaense. 1. As porções meridional, sul e ocidental, oeste, são ocupadas pela bacia amazônica? Correto. É a região do Vale do Rio Jari, é a bacia hidrográfica do Jari. E o Jari faz parte da bacia amazônica, ele deságua no Amazonas, então verdadeiro. 2. As bacias do Atlântico Norte e Nordeste estão localizadas na porção central, setentrional norte e oriental leste? Correto. O Amapá é dividido, segundo a Agência Nacional de Águas, em 2 conjuntos de bacias hidrográficas. A porção oeste, sul e sudeste, 40% do território é a bacia amazônica. E a porção central, norte e leste são bacias secundárias que desaguam direto no oceano, chamadas de bacias do Atlântico Norte e Nordeste ou de bacias do Norte, tá? Então essa afirmação é verdadeira. Exemplo de rios aqui nessas bacias do Atlântico Norte e Nordeste são o Oiapoque, o Casporé, o Amapá, o Cunani, rios que desaguam direto no oceano. Na classificação oficial, galera, o Araguari faz parte das bacias do Atlântico Norte e Nordeste. Ele não é afluente do Amazonas. Apesar de que nos últimos anos ele foi desviado e está desaguando no Amazonas, oficialmente isso não é considerado ainda, tá bom? Portanto, só 40% do Amapá é ocupado pela bacia amazônica, 60% pelas bacias do Atlântico Norte e Nordeste, tá? Isso segundo a Agência Nacional de Águas. 3. A bacia hidrográfica do Araguari ocupa a maior parte do território amapaense? Essa daqui também é outra questão polêmica. Essa afirmação é falsa. Quem ocupa a maior parte do território amapaense é a bacia amazônica. A bacia amazônica no Amapá ela tem mais de 60 mil quilômetros quadrados. A do Araguari tem em torno de 37 mil, segundo a Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, que é quem administra hoje a bacia. Então, a maior bacia do Amapá, galera, é a amazônica. Agora observe o contexto da questão. Se o cara pergunta qual é a maior bacia genuinamente do Amapá, aí o Amazonas não é só do Amapá. Aí a gente fala Araguari. Mas se a gente pergunta qual é a maior bacia hidrográfica do Amapá, aí é a amazônica, compreendeu? E se o cara pergunta qual é a maior bacia hidrográfica do Amapá, e na resposta não tem a amazônica, mas tem Araguari, aí você marca Araguari, tá bom? Então, muita atenção. Aqui, essa afirmação, ela vai ser considerada falsa, tá? 4. As bacias do Amapari, que é afluente do Araguari, do Oiapoque, que deságua lá no norte, e do Jari, que deságua no Amazonas, fazem parte das bacias do norte? Falso. O Jari é amazônico, ele não deságua no Oceano Atlântico. O Amapari, tá, é afluente do Araguari, ok? E o Oiapoque deságua lá no Atlântico. Então essa afirmação ela é falsa. Portanto, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 e a 4 são falsas, 1 e 2, letra A, tá? Aqui, galera, é o mapa das regiões hidrográficas do Brasil. É uma das classificações que a Agência Nacional de Águas divide a hidrografia brasileira. Então, se a questão falar em regiões hidrográficas, o Amapá faz parte da número 1, ó. Todo o Amapá, região hidrográfica amazônica, ok? Agora, se a questão falar, ó, em bacias hidrográficas do Brasil, aí o Amapá está em 2 áreas, ó. A 1, que é a bacia amazônica, e a 3, que são as bacias do Atlântico Norte e Nordeste, tá? Aqui a gente vê essa divisão, ó. A1, ó, a amazônica, oeste, sul e sudeste do Amapá, 40% do território. Já bacias do Atlântico Norte e Nordeste ou do Norte, centro, leste e norte do Amapá. Observa que todo o centro do Amapá, que é a bacia do Araguari, entra como bacias do norte e não como bacia amazônica, ok? E aqui, ó, a gente tem o mapa das bacias hidrográficas do Amapá.
Os amazônicos são esses aqui de baixo. Eu vou traçar esse V bem aqui, olha esse V que eu estou traçando. Esses de baixo são amazônicos. Olha os principais, a Bacia do Jari, Bacia do Cajari, Bacia do Maracá, Bacia do Vila Nova, do Matapi, do Pedreira, do Gurijuba, entendeu? Agora as bacias do norte, Bacia do Oiapoque, Uaçá, Casporé, Calçoene, Amapá, e a Bacia do Araguari, que é considerada uma bacia do norte do Brasil. Perfeito? Sexta, questão do concurso da gestão. Essa eu dei spoiler no meu canal 3 meses antes. Sobre a zona costeira do Amapá ZCA, considere 1. Com cerca de 750 km de extensão, é considerada a mais preservada e a menos densamente povoada do país. Corretíssimo. Ela é uma zona costeira muito preservada exatamente porque tem pouca gente vivendo nela. Ela é pouco povoada. A maior parte da população se concentra aqui, ó, no sudeste, nas cidades de Macapá e Santana, que aqui é zona costeira também. Mas no resto da zona costeira do Amapá são grandes vazios demográficos. Então é verdadeira. 2. A foz do rio Araguari constitui um marco divisório entre a zona costeira oceânica, ao norte, e a zona costeira estuarina, ao sul. Afirmação corretíssima. A zona costeira do Amapá vai desde a foz do rio Oiapoque, lá no norte, até a foz do Araguari, no leste, que configura a porção do Oceano Atlântico no Amapá, zona costeira oceânica. Agora, da foz do Araguari no leste, que é a região do Bailique, até a foz do Jari no sul, que é a porção do rio Amazonas no Amapá, a gente chama de foz de costa estuarina. É o estuário amazônico, a foz amazônica. É o canal do norte amazônico. Então, a afirmação verdadeira número 2. 3. Uma grande carga de sedimentos do rio Tocantins marca toda a paisagem ao sul da zona costeira. Falsa. Não é o rio Tocantins que banha aqui a porção sul da zona costeira. É o rio Amazonas, pô. Então, se tivesse Amazonas aqui, estaria certo. Portanto, 1 e 2, a afirmação é a letra D. Tranquilo, galera? Então, se liga, porque zona costeira caiu em prova. Beleza? Vamos para 7. Questão da ALAP. Os alunos consideraram essa daqui difícil. E de fato foi difícil, porque foi muito específica. No Amapá, esta unidade de conservação foi criada em 1990 e tem mais de 5.000 km². Grandona, hein? Santana tem 1.500 km². Macapá tem 6.500. Distribuídos pelos municípios, de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, sendo o peixe-boi da Amazônia a principal espécie com risco de extinção a ser nela protegida. Então, galera, essa questão aqui era só para quem estudou mesmo, ou então para quem tem noção de localização dos rios amapaenses. Porque se falou Mazagão, Laranjal e Vitória, está falando do sul do Amapá. E no sul do Amapá, a gente tem o rio Jari e tem o rio Cajari, como destaques. Então, bora ver aqui. O texto descreve a unidade de conservação. Letra A, reserva biológica do Parazinho? Não, Parazinho é lá no Bailique. Parazinho é lá no Bailique. É uma reserva biológica estadual. Resex, reserva extrativista do Cajari? Pode ser ela. Estação Ecológica do Jari, ESEC do Jari, também pode ser ela, ó, os dois rios. Ó. Parque Nacional do Caborange? Não, o Parna do Caborange é lá no Oiapoque, Calçoene, norte do Amapá. Rebio do Lago Piratuba? Não, Rebio do Lago Piratuba é lá no leste do Amapá, municípios de Amapá e Tartarugalzinho. Portanto, quem é? A Resex do Cajari ou a Estação Ecológica do Jari? É a Resex do Cajari. Por quê, professor? Porque a Estação Ecológica do Jari, 70% dela é no município de Almerim. E não fez nenhuma menção a isso aqui na questão. E isso seria definidor para essa questão.
Então a alternativa é a letra B, Reserva Extrativista do Rio Cajari. E aí, você está zerado de unidade de conservação? Então bora falar um pouquinho, rapidamente, a respeito disso. Esse mapa é o mapa das áreas legalmente protegidas do Amapá. As áreas amarelas são as terras indígenas, as 5 terras indígenas que tem no Amapá. E as áreas verde escuro e verde claro são as unidades de conservação. Verde escuro são as unidades de proteção integral, que existem 7 unidades